Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História, e hoje iremos desenvolver a aula número 12 do sexto ano. Para isso, o tema da nossa aula é Origem do Ser Humano, o criacionismo bíblico e também o evolucionismo. Para desenvolvimento dessa aula, nós temos os seguintes objetivos a serem alcançados: distinguir mito de teoria, relacionar o criacionismo bíblico com a teoria evolucionista enquanto explicações diferentes para o mesmo evento e reconhecer a mudança na visão da Igreja em relação à teoria evolucionista. Antes de iniciarmos a aula de fato, já tem em mãos livros, o caderno, lápis, caneta e borracha para as anotações acerca das informações que iremos discutir ao longo dessa aula, ok? Então, nós vimos nas demais aulas, as anteriores, que os seres humanos ao longo da vida, ao longo de toda a existência, buscaram respostas quanto à sua origem, de onde viemos para onde vamos. Então, neste sentido, todas as civilizações criaram explicações para isso. E mais tarde, com a utilização da ciência, a pesquisa, os experimentos, chegou-se à teoria evolucionista, que até então é a mais aceita entre os cientistas. O surgimento do ser humano, inicialmente, ele era explicado por meio de mitos. Explicações estas que vão se diferenciar em cada uma das civilizações. Nós vimos sobre os iorubás, em relação aos tupi-guaranis, que são os índios, gregos, também vimos sobre os egípcios, a questão do criacionismo cristão, ou melhor, bíblico, Mas o que é um mito? O mito, de acordo com o dicionário, é uma narrativa de teor fantástico, simbólico. Normalmente, personagens ou seres que incorporam as forças da natureza e as características humanas. Eu coloquei aqui para vocês a imagem da questão do mito grego em relação à criação do ser humano. Aqui nós temos o Prometeu, que seria o criador dos seres humanos, aquele que inclusive roubou o fogo dos deuses e deu para os seres humanos e por isso acabou sendo castigado. A gente viu numa das nossas aulas que falou sobre os mitos criacionistas. Mas é só por meio de mito que os seres humanos passaram a explicar a questão do surgimento dele, da sua existência? Não. O surgimento do ser humano ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, utilizando-se da razão, ou seja, do pensamento, do cérebro e também da ciência, ou seja, por meio de experimentos, pesquisas, os seres humanos foram criando teorias acerca do surgimento de si próprio. Mas o que seria uma teoria? Então, teoria, conforme o dicionário, seria um conjunto de regras, de leis sistematicamente organizadas, que servem de base a uma ciência, aliás. Essas regras são responsáveis por desenvolver uma suposição de teor hipotético, tendo uma teoria, mas não tem como comprovar se de fato foi aquilo. Digamos assim, uma teoria ela não é fechada. Daqui a pouco pode vir um outro cientista e contestar tais teorias que hoje nós temos. Até então, nós temos sobre o surgimento do ser humano a teoria evolucionista, mas pode ser que daqui a alguns anos encontre uma outra teoria com base em experimentos, em observações em relação à natureza, em relação ao surgimento dos primeiros seres vivos. Então, teoria nada mais é que uma tentativa de explicar algo à luz da razão e também da ciência. Então, surgimento do ser humano, mito ou teoria, ou seria mito e teoria?
ou seja, elas estão totalmente diferentes, elas não conversam entre si, ou elas podem conversar entre si e se amarrar de certa forma. Elas estão antagônicas, ou seja, totalmente contrário, ou dá para a gente entender as duas nas suas concepções diferenciadas? Então, as duas principais explicações que a gente tem mais acesso é o criacionismo bíblico e a teoria da evolução. Vamos entender ela agora num todo. Criacionismo bíblico, nós temos um sujeito criador, que seria Deus, e nisso está toda a explicação em relação a Adão, Eva, no livro de Gênesis, na Bíblia. Já a questão do evolucionismo, nós temos principalmente no livro de Darwin, A Origem das Espécies. Aquele livro que ele foi fazendo por meio de anotações em seu diário, observando os seres vivos, por meio daquela viagem que a gente falou naquela aula, certo? Dentro do criacionismo bíblico, que está na Bíblia. Então, Deus, criador, um ser superior a tudo que existe, criou primeiramente do barro, né? Ele pegou lá a terra, saliva, moldou o ser humano, Adão, à sua imagem e soprou em suas narinas a força da vida. Após, para ter uma companhia, né, a Adão, ele tira uma costela de Adão e ali cria a Eva. Então, neste sentido, a gente chama que é de um mito criador, de certa forma, por esses seres fantásticos, essa questão de um Deus superior, um ser superior que dá vida para barro, basicamente, né? Criando Adão. Agora, a teoria evolucionista do Charles Darwin. Nós aprendemos nas últimas aulas que nós temos um ancestral em comum aos macacos, por exemplo. É a questão dos primatas, mas por meio da seleção das espécies, aquela questão do processo evolutivo, nós temos primatas que evoluíram para macacos, gorilas, entre outros, e outros para seres humanos. Há uma diferença, a questão do dedo opositor, a questão do tamanho do cérebro, isso tudo foi evoluindo ao longo de muito tempo, não foi do dia para a noite. Aquela questão de quais foram os seres que se adaptaram ao ambiente. E como que a religião atualmente ela convive com a teoria da evolução de Darwin. Coloquei para vocês até uma imagem disponível na internet e tem a questão, é uma mistura de uma pintura, aliás, de Michelangelo, que tem na Capela Sistina, sobre a criação de Adão, né? Então, Deus ali que aponta o dedo para Adão e daí na imagem original tá Adão ali recebendo a força da vida. Aqui já nós observamos na imagem uma questão de um processo evolutivo. Então, como que está acontecendo atualmente? Então, elas estão unidas ou ainda a igreja discute sobre a questão do evolucionismo? Por muito tempo, a teoria evolucionista ela era criticada pela igreja. Até o livro Origem das Espécies, que é a Bíblia, digamos assim, da teoria evolucionista, ela era proibida por católicos por meio de uma lista, o Index Librorum Prohibitório, ou seja, Índice de Livros Proibidos. Esse índice funcionou por muito tempo. Até foi no ano de 1966 que de fato ele foi extinto, mas até então era proibido aos católicos porque não havia questionamento em relação ao surgimento do homem. Ele foi sim uma criação de Deus. Essa era o que se pregava, a doutrina cristã se falava muito disso. Mas atualmente? Então, atualmente há uma união entre a teoria evolucionista e criacionista. Entende-se entre os teólogos que
são diferentes explicações para o mesmo evento. Mesmo alguns teólogos falam, teólogos aqueles que estudam a religião, né, em si, eles falam o seguinte, que mesmo num processo evolutivo não dá para excluir a presença de Deus, que dentro da Bíblia é sim uma história fabulosa, com personagens, com poderes extremos, né? Questão de Deus é indiscutível. Mas ele fala que Deus não criou o homem perfeito como é, mas ele deu aquele início e a possibilidade de evoluir. Aí entra a questão de livre-arbítrio que a gente estudará quando falarmos sobre a igreja. Então, nesse processo ele dá inteligência e por isso ele vai aos poucos evoluindo. Então, atualmente não se é tão criticado como já foi anteriormente quando a gente tinha a questão do Index Librorum Prohibitorum. O que a gente pode resumir dessa aula? Ciência e religião não são necessariamente concorrentes, mas são formas diferentes de descrever ou explicar a origem da vida no planeta. As duas, elas têm grau de importância equivalente ao admitirmos que a ciência e religião possuem grande importância dentro de muitas culturas. Baseadas em conceitos específicos, claro, elas podem coexistir no campo de debates sobre o surgimento do ser humano. Ou seja, eu concordo com as duas, eu vou respeitar as duas. Elas têm pontos de vista diferentes. Uma vai buscar a ciência para explicar a questão do surgimento dos seres humanos. Outra vai buscar essa explicação com base na fé, naquilo que as pessoas acreditam. É preciso haver um respeito entre os dois. Cabe a você entender daquilo que você acredita e buscar entender cada uma das concepções. E outra situação, a gente aqui viu sobre o criacionismo bíblico, mas entendam que cada civilização vai ter a sua explicação. Os cristãos, aqueles que utilizam-se da Bíblia, vão ter essa explicação, mas vai ter os islâmicos, terão outros povos de origem indígena que irão explicar de maneiras diferentes. E até mesmo os indígenas, entre si, entre seus grupos, terão de certa forma uma diferença na hora de explicar sobre o surgimento da vida no planeta. Na próxima aula, nós iremos estudar, então, aspectos importantes sobre a pré-história, a divisão que existe neste primeiro período da divisão tradicional, embora não muito aceito por alguns, e as discordâncias no porquê chamar de pré-história, como se não existisse história antes da escrita. Mas já estou falando demais sobre a próxima aula. Agora a gente vai para as atividades. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido os objetivos desta aula, feito suas anotações e vamos então continuar nossos estudos. Um abraço a todos e tchau!